Nosso mundo está repleto de enigmas que desafiam a lógica e a ciência. Desde construções ancestrais inexplicáveis até fenômenos modernos que continuam sem resposta, a humanidade sempre se deparou com mistérios que provocam a imaginação e despertam a curiosidade. Hoje convidamos você a explorar 100 mistérios que permanecem sem explicação. Cada um deles nos desafia a olhar além do óbvio e questionar o que acreditamos saber sobre o universo e nossa história. Prepare-se, pois o desconhecido nos espera. Vamos começar. Trilitão de Baalbek, Líbano. Imagine-se diante de pedras colossais, cada uma pesando mais de 800 toneladas, perfeitamente empilhadas no coração de Baalbek, no Líbano. Este local, conhecido na antiguidade como Heliópolis, é lar do Trilitão, 3 megalitos que desafiam nossa compreensão de engenharia antiga. Mesmo com a tecnologia moderna, mover uma única pedra dessa magnitude seria um desafio monumental. E ainda assim, há milhares de anos essas pedras foram cortadas, transportadas e posicionadas com precisão. Não há registros claros de como essas proezas foram realizadas, mas algumas teorias surgem. Sistemas de roldanas avançados, trilhos lubrificados, ou até mesmo conhecimentos perdidos sobre a alavancagem. O mais intrigante é que essas pedras estão alinhadas com estruturas posteriores construídas pelos romanos, sugerindo que os construtores antigos tinham intenções específicas. Seriam essas pedras parte de um templo ainda mais antigo, ou há algo que simplesmente não conseguimos compreender? O mistério permanece, assim como as pedras, inabaláveis, desafiando o tempo e o entendimento humano. As linhas de Nazca, Peru. Sobrevoando o deserto do sul do Peru, surge um espetáculo de formas geométricas, animais gigantes e figuras humanas. As linhas de Nazca só podem ser completamente vistas do alto, o que levanta a primeira grande questão. Como os antigos criaram esses desenhos, sem a possibilidade de observar suas obras por completo? A precisão dos desenhos é impressionante. Elas foram feitas removendo a camada superficial de rochas escuras para expor o solo mais claro por baixo, um método simples, mas que exige um planejamento meticuloso. Porém, o propósito dessas linhas ainda é um mistério. Algumas teorias sugerem que eram rituais para agradar os deuses, possivelmente associados à água, um recurso escasso na região. Outros acreditam que elas poderiam ser um mapa astronômico, ou até mesmo um ponto de aterrissagem para visitantes extraterrestres. Até hoje, as linhas permanecem intactas, preservadas pelo clima árido, como se esperassem por alguém, ou algo, para decifrá-las. A câmara subterrânea da Grande Pirâmide, Egito. Nas profundezas da Grande Pirâmide de Gizé, tecnologia moderna revelou algo extraordinário. Uma câmara escondida, intocada por milênios. Esta descoberta foi feita em 2017, utilizando técnicas de muografia, que detectam alterações na densidade do interior da pirâmide. O propósito dessa câmara permanece um mistério. Localizada acima da Grande Galeria, ela não está conectada por corredores visíveis, o que levanta perguntas. Seria um espaço para aliviar a pressão estrutural, um compartimento secreto para guardar tesouros, ou algo ainda mais simbólico, talvez ligado ao espiritual? Até hoje ninguém conseguiu acessar o local, e os arqueólogos hesitam em perfurar a pirâmide devido à sua importância histórica. Essa câmara parece sussurrar segredos que esperam ser revelados, mas por enquanto, o silêncio predomina. O disco de Festo, Grécia. Em 1908, um artefato peculiar foi desenterrado em Creta. O disco de Festo, um disco de argila com inscrições desconhecidas dispostas em um espiral. Ele data de aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, mas até hoje, seu propósito e os símbolos que carrega permanecem indecifráveis. Os 45 símbolos individuais não correspondem a nenhuma linguagem conhecida, levando os pesquisadores a especular se eles representam uma forma de escrita, um sistema de números, ou até mesmo um código religioso. Seria um calendário? Um texto sagrado? Ou talvez uma mensagem de um povo cuja língua foi completamente perdida com o tempo? A verdade é que, enquanto o disco está exposto em museus, seu significado continua um enigma, mantendo o mundo moderno afastado de um possível vislumbre do passado. Os Moais da Ilha de Páscoa, Chile. As figuras icônicas da Ilha de Páscoa são tão impressionantes quanto misteriosas. Mais de 900 estátuas de pedra, conhecidas como Moais, foram esculpidas em tufo vulcânico. Algumas têm até 10 metros de altura e pesam dezenas de toneladas. A questão não é apenas como os antigos Rapa Nui as esculpiram,
mas como as transportaram por distâncias consideráveis. A teoria mais aceita sugere que elas foram andadas com cordas, mas ninguém conseguiu replicar o método com a mesma eficácia. Além disso, o propósito dessas estátuas continua em debate. Seriam guardiãs, representações de ancestrais ou símbolos de poder? Os moais olham para o interior da ilha como se vigiassem algo. Mas o que exatamente? Talvez nunca saibamos. Göbekli Tepe, Turquia. Datado de 12.000 anos, Göbekli Tepe é o templo mais antigo conhecido. Ele foi construído por um povo que ainda era nômade, antes mesmo da invenção da agricultura. As colunas maciças de pedra, esculpidas com imagens de animais, sugerem um propósito cerimonial. O mistério é como uma sociedade tão antiga conseguiu construir algo tão sofisticado, sem ferramentas de metal ou escrita. Como coordenaram o trabalho? E por que o local foi enterrado deliberadamente após séculos de uso? Göbekli Tepe parece contradizer nossa linha do tempo histórica, sugerindo que a civilização começou muito antes do que acreditávamos. As cavernas Longyu, China. No sudeste da China, um grupo de agricultores fez uma descoberta surpreendente em 1992. Vastas cavernas subterrâneas esculpidas à mão que haviam estado escondidas por milênios. As paredes são perfeitamente lisas e possuem padrões intrincados, o que demonstra um planejamento meticuloso. Porém, não há registros históricos sobre quem as construiu ou por quê. Estariam elas conectadas a rituais ou serviam como refúgio? O esforço necessário para criar essas cavernas é imenso, e mesmo com ferramentas modernas, seria um desafio replicá-las. Então, quem eram essas pessoas e como conseguiram tamanha façanha? A bateria de Bagdá, Iraque. Descoberto em 1938, o artefato parece um simples vaso de cerâmica, mas quando combinado com uma haste de ferro e cobre, cria uma corrente elétrica. Isso levou alguns a acreditar que os antigos já dominavam a eletricidade há mais de 2.000 anos. Embora não haja provas definitivas de como ou por que seria usada, a hipótese mais plausível é que servia para galvanizar objetos. Mas a pergunta permanece: foi uma invenção isolada ou parte de um conhecimento maior perdido no tempo? O pilar de ferro de Delhi, Índia. Por mais de 1000 anos, este pilar de ferro resistiu à corrosão, desafiando os efeitos do tempo e do clima. Sua composição é tão avançada que cientistas ainda estudam como os antigos ferreiros o criaram. Seria um acaso químico ou um segredo intencional que dominavam e não registraram? Seja como for, o pilar continua sendo uma prova fascinante da habilidade metalúrgica do passado. Stonehenge, Inglaterra. Um dos mistérios mais icônicos do mundo, Stonehenge é muito mais do que um conjunto de pedras. O alinhamento perfeito com os solstícios sugere que servia como um observatório astronômico, mas para quê? Como as pedras foram transportadas a quilômetros de distância sem tecnologia avançada? E por que os construtores escolheram aquele local específico? Enquanto teorias variam de rituais druídicos a observatórios, o verdadeiro propósito de Stonehenge ainda escapa à nossa compreensão. O zumbido de Taos, Ewa. Em uma pequena cidade no estado do Novo México, um som peculiar inquieta os moradores há décadas. O zumbido de Taos, como foi chamado, é um som grave, contínuo, descrito como um ronco distante de motor, que parece vir de todas as direções, mas ao mesmo tempo de lugar nenhum. O mistério não está apenas na origem do som, mas também no fato de que nem todos conseguem ouvi-lo. Apenas uma parte da população local relata perceber o ruído, levantando questões sobre o que pode estar por trás disso. Alguns cientistas acreditam que poderia ser uma vibração natural da Terra, como microtremores ou fluxos de ar subterrâneos. Outros sugerem que é um fenômeno psicológico, onde pessoas sensíveis a sons de baixa frequência podem estar reagindo a algo inaudível para outros. Apesar de décadas de investigação, nenhuma fonte definitiva foi encontrada. O zumbido persiste, como um eco de algo que permanece escondido sob a superfície da compreensão humana. As luzes de Hesdalen, Noruega. No vale remoto de Hesdalen, algo extraordinário ilumina os céus noturnos. Fenômenos luminosos de formas e cores variadas têm sido observados regularmente desde a década de 1980. As luzes aparecem como esferas flutuantes, às vezes movendo-se lentamente, outras vezes desaparecendo repentinamente. Estudos científicos já foram conduzidos na região, mas nenhuma explicação conclusiva surgiu. Algumas hipóteses sugerem que as luzes são causadas por gases ionizados devido à composição mineral do solo, enquanto outras apontam para interações entre partículas de poeira e cargas elétricas naturais. Ainda assim, as características únicas dessas luzes, sua duração e comportamento errático, continuam a intrigar pesquisadores. Elas são um espetáculo impressionante, mas também um lembrete do quanto ainda há para descobrir sobre os fenômenos naturais ao nosso redor.
A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, mergulhadores explorando o fundo do Mar Báltico encontraram algo que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Uma estrutura gigantesca com formato circular, lembrando uma nave espacial. A formação, com cerca de 60 metros de diâmetro, possui padrões geométricos que não parecem naturais. Estudos preliminares sugeriram que poderia ser uma formação geológica, mas as linhas retas e simetrias observadas desafiam essa explicação. Algumas teorias mais ousadas apontam para a possibilidade de ser um artefato deixado por uma civilização perdida ou até mesmo algo extraterrestre. Embora diversas expedições tenham tentado desvendar o mistério, as condições difíceis do local e os recursos limitados mantêm a anomalia envolta em incerteza. O que realmente repousa no fundo do Báltico ainda está além do nosso alcance. Lago Hillier, Austrália. Escondido em uma ilha remota na costa australiana, o Lago Hillier impressiona não apenas por sua beleza, mas por seu mistério. Sua coloração rosa vibrante contrasta com o verde ao redor e o azul do oceano próximo. A ciência aponta para micro-organismos como as possíveis responsáveis pelo tom do lago. Espécies de algas e bactérias que sobrevivem em ambientes salinos extremos podem produzir pigmentos que resultam na cor rosada. No entanto, essa teoria ainda não foi completamente comprovada, e a composição química exata do lago continua sendo estudada. Independentemente da explicação, o Lago Hillier é uma maravilha natural que parece ter sido pintada à mão, desafiando a normalidade e enchendo os olhos de quem o vê pela primeira vez. Triângulo das Bermudas. Ao longo de décadas, o Triângulo das Bermudas, delimitado por Miami, Bermudas e Porto Rico, ganhou fama como palco de desaparecimentos misteriosos de navios e aviões. Relatos de compasses enlouquecendo, comunicações interrompidas e embarcações sumindo sem deixar rastros alimentam a lenda. Estudos sugerem que fenômenos naturais, como tempestades repentinas e correntes marítimas fortes, podem explicar parte dos desaparecimentos. Outros apontam para bolhas de metano no fundo do oceano, capazes de desestabilizar embarcações. Porém, os mistérios mais intrigantes, como tripulações que simplesmente desaparecem enquanto os navios permanecem intactos, ainda não têm resposta. O Triângulo das Bermudas permanece uma zona de fascínio e medo, um lugar onde o oceano parece guardar seus próprios segredos. A Floresta Torcida de Gryfino, Polônia. Em meio a uma floresta aparentemente comum na Polônia, um fenômeno peculiar chama a atenção. Cerca de 400 pinheiros possuem troncos curvados em ângulos estranhos perto da base, antes de voltarem a crescer verticalmente. As árvores parecem ter sido dobradas intencionalmente quando jovens, mas o motivo desse comportamento ainda é debatido. Algumas teorias sugerem que isso foi obra de agricultores que moldaram as árvores para criar madeira de formato específico, enquanto outras apontam para causas naturais, como neve pesada ou mutações genéticas. No entanto, a uniformidade dos ângulos e o fato de apenas essas árvores específicas exibirem tal forma deixam uma ponta de mistério. A Floresta Torcida continua a atrair visitantes curiosos, que se sentem transportados para um lugar onde a lógica parece se curvar junto com os troncos. O Som do Pacífico, o Bloop. Em 1997, hidrofones no Oceano Pacífico captaram um som subaquático extremamente poderoso e peculiar. Apelidado de o Bloop, o som foi tão intenso que poderia ser ouvido a milhares de quilômetros de distância. Especialistas inicialmente especularam que poderia ser o chamado de uma criatura gigante, talvez algo ainda desconhecido. No entanto, estudos posteriores sugeriram que o som poderia ter sido causado pelo movimento de grandes blocos de gelo se partindo no oceano. Apesar da explicação científica, o mistério do Bloop persiste na imaginação popular, evocando imagens de monstros marinhos escondidos nas profundezas. O relógio de Antikythera, Grécia. Descoberto em 1901 em um naufrágio próximo à ilha grega de Antikythera, este dispositivo de bronze intrigou os cientistas por décadas. Com engrenagens complexas e inscrições astronômicas, o mecanismo datado de cerca de 2.000 anos atrás é considerado o primeiro computador do mundo. Ele foi projetado para prever movimentos celestiais e eclipses com precisão impressionante. O que intriga é como uma tecnologia tão avançada poderia existir em uma época em que tais mecanismos não eram supostamente conhecidos. O relógio
naufrágio de Antiquitera redefine nossa compreensão do conhecimento antigo, sugerindo que civilizações passadas podem ter alcançado níveis de sofisticação que ainda hoje nos surpreendem. O fantasma do Hotel Stanley, EUA, situado no Colorado, o Hotel Stanley é tão fascinante quanto aterrorizante. Construído em 1909, ele ganhou fama pelos relatos de atividades paranormais que ocorrem em seus corredores. Visitantes relatam ouvir risos infantis onde não há crianças, avistam figuras misteriosas nos espelhos e sentem presenças inexplicáveis nos quartos. O hotel ficou ainda mais famoso como inspiração para o romance O Iluminado, de Stephen King. O autor teria experienciado fenômenos estranhos durante sua estadia, o que contribuiu para a criação de sua obra-prima do terror. Embora céticos atribuam os relatos à sugestão psicológica, os hóspedes que viveram experiências inexplicáveis continuam a alimentar o mistério do Hotel Stanley. O Cinturão de Fogo do Pacífico. Circundando o Oceano Pacífico encontra-se uma das regiões mais dinâmicas do planeta, o Cinturão de Fogo. Este arco de atividade sísmica e vulcânica concentra 75% de todos os vulcões ativos da Terra e registra 90% dos terremotos globais. A explicação científica está na tectônica de placas. As bordas das placas oceânicas e continentais colidem, causando erupções vulcânicas e tremores frequentes. Mas o que realmente chama a atenção é a escala e intensidade desses eventos, que muitas vezes têm impactos devastadores nas populações ao redor. Alguns questionam se o Cinturão de Fogo está vivo, uma manifestação da energia da Terra que ainda mal compreendemos. Suas forças modelam o planeta continuamente, lembrando-nos de nossa fragilidade frente à natureza. O caso de Roswell, EUA. Em 1947, a pequena cidade de Roswell, no Novo México, tornou-se o epicentro de um dos maiores mistérios da história moderna. Tudo começou com relatos de destroços encontrados em um rancho local. A Força Aérea inicialmente afirmou que se tratava de um disco voador, mas logo mudou sua versão, alegando que os destroços pertenciam a um balão meteorológico. Essa mudança abrupta de narrativa alimentou teorias conspiratórias, levando muitos a acreditar que o governo estaria escondendo evidências de uma nave extraterrestre. Testemunhas relataram corpos estranhos nos destroços e operações militares para encobrir o incidente. Documentos oficiais desclassificados mais tarde trouxeram detalhes sobre testes secretos, mas nenhum esclarecimento definitivo. Roswell permanece como um marco na ufologia, levantando questões sobre até que ponto estamos dispostos a explorar o desconhecido ou aceitar explicações oficiais. As Luzes de Marfa, Texas, EUA. No coração do deserto texano, as luzes de Marfa continuam a encantar e intrigar observadores há mais de um século. Essas esferas brilhantes aparecem ao entardecer, flutuando sobre o horizonte, dançando e se dividindo em padrões aparentemente aleatórios. Embora cientistas tenham tentado explicar o fenômeno como reflexos de luzes de carros ou interações atmosféricas, o comportamento errático das luzes não se encaixa em explicações simples. Para os moradores, elas são um enigma fascinante, e para os visitantes uma experiência quase sobrenatural. Ainda que sua origem permaneça um mistério, as luzes de Marfa lembram que a natureza tem formas surpreendentes de nos maravilhar. O Homem-Mariposa. Na década de 1960, a cidade de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, foi palco de um fenômeno bizarro. Moradores relataram avistar uma criatura de quase 2 metros, com olhos vermelhos brilhantes e asas enormes, apelidada de Homem-Mariposa. O caso ganhou notoriedade quando esses avistamentos foram seguidos pelo colapso da Silver Bridge em 1967, resultando na morte de 46 pessoas. Isso levou muitos a associar a criatura a presságios de desastres. Embora céticos sugiram que a criatura possa ter sido uma coruja ou um grande pássaro, a ligação com tragédias e os relatos detalhados dos moradores mantém o mistério vivo, alimentando lendas urbanas e teorias paranormais. O experimento de Filadélfia, EUA. Um dos mistérios mais intrigantes da Segunda Guerra Mundial envolve o suposto experimento de Filadélfia. Disse que a Marinha dos EUA teria realizado um teste secreto envolvendo o destroyer USS Eldridge, tentando torná-lo invisível aos radares. Relatos afirmam que o navio não apenas desapareceu, mas foi teletransportado para outra localização. Algumas testemunhas descreveram tripulantes fundidos ao metal do navio, sugerindo efeitos catastróficos da experiência. Apesar de documentos oficiais desmentirem a existência do experimento, o caso continua a intrigar aqueles que questionam até onde as pesquisas militares podem ter ido em busca de avanços tecnológicos.
O chupacabra, América Latina. Na década de 1990, relatos começaram a surgir em Porto Rico sobre uma criatura estranha que atacava animais, deixando-os drenados de sangue. Descrita como tendo olhos brilhantes, pele escamosa e espinhos ao longo das costas, a criatura ficou conhecida como chupacabra. Embora investigações apontem que os ataques podem ter sido realizados por cães ou outros predadores, a descrição única da criatura e os padrões consistentes dos ataques continuam a alimentar o mistério. Hoje, o chupacabra é uma figura central no folclore latino-americano, simbolizando o medo e a fascinação pelo desconhecido. O Triângulo do Dragão, Japão. Nos confins do Oceano Pacífico, essa área é um verdadeiro enigma. Relatos de desaparecimentos remontam ao Japão feudal, quando pescadores sumiam sem deixar rastros. Fenômenos como bússolas enlouquecidas e avistamentos de luzes estranhas são frequentes. Enquanto alguns cientistas sugerem atividades vulcânicas submarinas, outros acreditam que anomalias magnéticas ou mesmo portais dimensionais sejam os responsáveis. A Marinha japonesa evita a região, perpetuando o mistério. Os mistérios que desvendamos hoje são apenas uma pequena parte dos segredos que o mundo esconde. Cada local, cada fenômeno e cada relato é uma porta para o desconhecido, um convite para explorar além das fronteiras do que sabemos. As ruínas ancestrais, os fenômenos inexplicáveis e os artefatos esquecidos nos mostram que, por mais que avancemos como humanidade, ainda há muito a descobrir. Pense em tudo o que vimos: civilizações que desafiaram o tempo, tecnologias perdidas, eventos que a ciência ainda luta para explicar. Não é incrível imaginar o que mais pode estar à espera, oculto sob camadas de história e mistério? O mundo é um lugar fascinante e cada nova descoberta nos aproxima de respostas, mas também nos apresenta novas perguntas. Se você é tão apaixonado por explorar o inexplicável quanto nós, não deixe esse mistério parar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama uma boa aventura e, claro, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque há muito mais por vir. Juntos vamos continuar essa jornada em busca do extraordinário. Até o próximo enigma, e que os mistérios nos guiem.